Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, dando continuidade à análise dos crimes contra a dignidade sexual, vamos trabalhar com os crimes contra os vulneráveis e, ao fim, também trabalharemos com as disposições gerais que são aplicáveis aos crimes contra a dignidade sexual. Belezinha? Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @levimoscovitz, e manda sua dúvida, manda sua crítica, manda sua questão. O nosso objetivo é estar junto com você e conduzir você ao seu sucesso. Belezinha? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa seu caderno, separa sua caneta, separa sua aguinha e vamos trabalhar crimes sexuais em face de vulneráveis, que também tem um índice de questões e avaliações bastante relevante. Então a gente não pode deixar de estar ligado nisso daqui. Belezinha, vamos nessa, pessoal. O primeiro crime que trabalhamos é estupro de vulnerável. Eu até falei dele falei sobre ele no bloco anterior, mas gosto sempre de dizer, pessoal, que o mecanismo que nós identificamos, pelo menos a primeira parte dos crimes contra a dignidade sexual, é exatamente a partir do modus operandi ou do sujeito que pratica o fato ou de que é vítima desse crime. Por exemplo, identificamos que será crime de assédio sexual observando o sujeito que pratica. Por quê? Porque exige-se para esse crime a condição de superior hierárquico ou ascendência inerente a cargo, emprego ou função. Mas também vimos, pessoal, que se a vítima desse crime é uma pessoa menor de 14 anos ou que não pode manifestar o seu consentimento para o ato em razão de condição específica, estaríamos falando do crime de estupro de vulnerável. Então, a ideia do estupro de vulnerável, pessoal, é entender que aqui a violência ela é presumida. Aqui nós não vamos debater se a pessoa quis ou se ela não quis. Aqui nós não vamos debater se a pessoa tinha ou não tinha relacionamento. Eu não vou debater isso. Eu vou debater tão somente o seguinte: eu estou trabalhando com uma vítima que é menor de 14 anos? Estou. Pronto, critério objetivo. Caracteriza o crime de estupro de vulnerável. Estou trabalhando com uma pessoa que, em razão da condição que ela tem, ela não poderia consentir com a prática do fato? Sim, por exemplo, uma pessoa que se aproveita de outra que está sedada, uma pessoa que se aproveita de outra que está em coma, uma pessoa que se aproveita de outra que não tem, em razão de uma doença mental, ela não tem condição de compreender o caráter do fato, não é? Então, ou ainda uma pessoa que não tem condição de ter o discernimento para a prática sexual, uma pessoa que está alcoolizada, uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está dormindo, tudo isso caracteriza o crime de estupro de vulnerável. Porque com a ideia de vulnerável, a pessoa não pode se defender, porra. É isso. Você espera que uma criança de 11 anos se defenda contra um adulto? Você espera que uma pessoa que está alcoolizada se defenda contra desse ato? Você espera que uma pessoa que possui uma deficiência mental que lhe impede de compreender os atos da vida comum se defenda dessa pessoa? É aí onde eu quero chegar. Vamos lá, pessoal. Artigo 217-A, ter conjunção carnal. Ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, reclusão de 8 a 15 anos, a pena já é maior. Lembrando você, pessoal, independe de consentimento, independe de eventual relacionamento entre o sujeito e a vítima para os fins de configuração desse crime. E eu já trago o parágrafo primeiro, porque o parágrafo primeiro nos ajuda a compreender também o outro lado do estupro de vulnerável, que é o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E aqui você vai ter um mundo. E aqui você vai ter um mundo. Tá, pessoal? Esse é o grande X da questão que nós temos de estarmos aqui debatendo. Tá? Então, a ideia de vulnerável, pense assim, ó, uma pessoa que não consegue se defender, uma pessoa que não consegue resistir àquele ato. Beleza? Sujeito ativo, Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, por quê? Porque não se exige uma qualidade específica do agente para os fins de sua prática. Beleza? Quem pode ser vítima desse crime, Levi? Também qualquer pessoa. Qualquer pessoa, desde que, ó, menor de 14, né? Ou ainda a pessoa que não possui discernimento,
E aqui a gente inclui pessoas que por enfermidade ou doença de natureza mental, ou ainda uma pessoa que não pode oferecer resistência. O exemplo que eu dei é exatamente uma pessoa que está alcoolizada, uma pessoa que está dormindo. São exemplos para você memorizar, né? Então a pessoa está lá dormindo, o sujeito vem de lá e começa a palpar ela. Crime de quê? Estupro de vulnerável. Esse é o ponto. Por quê? Porque observe você que ele se refere à conjunção carnal, o ato de relação sexual pênis-vagina ou qualquer outro ato libidinoso. Tá aqui, meu amigo, não tem discussão. É qualquer outro ato libidinoso. Palpar o seio de alguém é um ato libidinoso? É, sem dúvidas. É ejacular em alguém é um ato libidinoso? É, sem dúvidas. É, apalpar as partes íntimas de alguém é um ato libidinoso? É, sem dúvidas. Então é esse o raciocínio que eu quero de você, tá? Objeto jurídico, Levi, qual é o bem jurídico aqui envolvido? Sem dúvidas, pessoal, aqui nós falamos da dignidade sexual. Dignidade sexual, tá? Objeto material, bom, a conduta recairá sobre a pessoa que é vítima, né? Dessa conduta. Elemento objetivo e subjetivo, vamos pro tipo? Vamos analisar? Bom, já te expliquei, conjunção carnal nada mais é do que uma relação pênis-vagina, ato libidinoso, qualquer ato de cunho sexual que vise satisfazer a lascívia, contra pessoa menor de 14 anos. Pronto, aqui não tem muita discussão. E como é que é feita essa prova, Levi? Essa prova ela é feita através de qualquer documento de identificação hábil, que consiga demonstrar que a pessoa, à época dos fatos, tinha menos de 14 anos, tá? Nessa linha, ora, alguém que por enfermidade ou doença mental, tal qual eu te expliquei aqui, enfermidade, por exemplo, uma pessoa que está sedada, né? Como aconteceu um caso de um determinado médico, um médico anestesiologista, que no momento em que a paciente estava sedada, ele pratica um ato sexual com ela. Gente, isso é um negócio que eu fico me perguntando assim, não faz nenhum sentido em minha cabeça. Sinceramente, não faz nenhum mínimo sentido disso, né? Ou ainda, pessoal, uma pessoa que está em coma, por exemplo. A pessoa está em coma. O sujeito se aproveita desse momento para praticar um ato sexual com ela, meu amigo, me ajude, né? Uma doença de natureza mental, pessoal. Essa doença de natureza mental é toda e qualquer doença que retira o discernimento da pessoa. Porque é uma coisa que a gente precisa dizer, Levi. Então é qualquer doença mental que fará com que a pessoa não possa realizar ato sexual? Não, gente, que a gente também não pode tolher as pessoas que possuem uma deficiência mental de realizar atos sexuais. Não pode. Estou trabalhando com pessoas que não têm discernimento para isso. Não tem discernimento para isso. Só que sequer compreende o que é sexo. Sequer compreende o que é uma relação sexual. É isso que eu estou dizendo a você. Beleza? E por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. E uma pessoa que está alcoolizada numa festa. Quantos casos, gente? Infelizmente a gente vê isso, velho. Quantos casos de pessoas que se aproveitam, né? Principalmente mulheres nessa condição. Né? Uma mulher que porventura está dormindo, né? Aí o sujeito vem de lá e se aproveita dessa condição para realizar um ato sexual. É um negócio, pessoal, que assim, de fato, me desperta uma série de perguntas sobre a humanidade. Mas fica para outro momento. Elemento objetivo para você, elemento subjetivo. Ora, trata-se de uma conduta dolosa, caracterizada pelo dolo, tá? Classificação, vamos lá, galera. Trata-se de um crime comum, por quê? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exigimos uma qualidade específica do agente para isso. Trata-se de um crime material, por quê? Porque exige a ocorrência do resultado naturalístico. Qual é o resultado naturalístico aqui, Levi? É a prática da conjunção carnal ou outro ato de natureza libidinosa. Dentro dessa linha de raciocínio, é um crime material, de modo que só vai haver a consumação do crime se houver a prática de ato libidinoso ou conjunção carnal, tá? De forma livre, por quê? Porque a lei não exige uma forma dele ser praticado. Trata-se de um crime comissivo, por quê? Porque exige que o agente saia da sua inércia para os fins de praticar esse crime. Trata-se de um crime instantâneo, por quê? Porque sua consumação não se prolonga no tempo, uma vez consumado cessa seus efeitos. Unissubjetivo, um único sujeito.
Trata-se de um crime que pode ser praticado tão somente por uma única pessoa, não se exigindo o concurso de pessoas, e ainda é um crime plurissubsistente. Lembre sempre comigo, gente, plurissubsistente, pluralidade de atos, portanto, trata-se de um crime que admite fracionamento dos seus atos e, portanto, admite tentativa. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Formas qualificadas que é importante a gente saber também, tá? Se da conduta lesão corporal, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou, aqui é o mesmo raciocínio, tá? Ou gravíssima. Por quê? Porque você pune o menos, você também vai punir o mais. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, reclusão de 10 a 20 anos. Aqui sempre em decorrência do ato sexual praticado, tá, pessoal? Se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos, tá? E lembre-se sempre que as penas previstas desses crimes aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. O que eu estou querendo dizer? Era muitas vezes matéria de defesa, quando se estava diante de um estupro de vulnerável, dizer que a vítima já tinha mantido relação sexual, portanto ela já poderia consentir. Meu amigo, o critério aqui é objetivo. Tem menos de 14 anos? Já foi, pai. Não quero discutir isso com você. Acabou, tá? Então, pessoal, lembre-se sempre que o crime de estupro de vulnerável independe de consentimento, independe de relacionamento, independe de ter mantido relações sexuais anteriormente aos fatos narrados, tá? Lembre-se sempre que trata-se de um crime hediondo, com previsão na Lei 8.072 de 90, a Lei de Crimes Hediondos. Tá certo, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovites, e conversa comigo. Beleza? Próximo crime, pessoal, corrupção de menores. Observe que também existe um crime de corrupção de menores no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou até colocar aqui, ó. Porque existe o crime de corrupção de menores no ECA. Salvo engano, no artigo 244B do ECA. 244B do ECA, tá? O crime de corrupção de menores do ECA, pessoal, nada mais é do que um indivíduo, né, que acabar aliciando um menor e para, com ele, praticar uma infração penal, praticar um fato criminoso. A corrupção de menores que nós falamos aqui é a chamada corrupção sexual de menores, que é bem diferente. Então já estou dizendo para você que a corrupção de menores previstas no Código Penal é uma coisa e a corrupção de menores prevista no ECA é outra coisa. Beleza? Vamos lá, gente. Induzir alguém menor de 14 anos, preste atenção, a satisfazer a lascívia de outrem. Observe você, pessoal, que esse crime aqui nada mais é do que um sujeito que irá induzir, ou seja, irá fazer com que uma pessoa menor de 14 anos satisfaça a lascívia de outra, satisfaça a tara de outra pessoa. Então observe que essa pessoa aqui, ela não participa dos atos libidinosos, ela não participa dos atos sexuais. Por quê? Porque induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia própria, eu vou até colocar aqui para você, a lascívia própria é crime de estupro de vulnerável, acabamos de ver. Agora, se for a lascívia de outrem, é crime de corrupção de menores. É como se o legislador tivesse criado uma figura criminosa especificamente para a participação moral da corrupção de menores. É como se nós tivéssemos, por exemplo, uma pessoa que tem uma tara sexual em uma garota de 13 anos. E esse sujeito é o sujeito que vai induzir, vai dizer, não, rapaz, vai lá, fica com ele lá, pode ir, pronto. O sujeito que realiza os atos libidinosos, os atos sexuais, responde pelo estupro de vulnerável, tendo em vista que ela tem 13 anos. Mas aquele que induziu, responde pelo crime de corrupção de menores. Beleza, pessoal? Então lembre, lascívia própria, estupro de vulnerável. Lascívia de outrem, corrupção de menores. Sempre estando nos referindo a alguém que é menor de 14 anos. Beleza? Reclusão de 2 a 5 anos. Reclusão de 2 a 5 anos. Confesso que eu achei esse crime em si é um crime que eu não sei o que foi que o legislador pensou, né?
Que observe que aqui nós temos aquilo que chamamos de exceção, a exceção pluralística da teoria monista. Mas, enfim, a gente fala isso em outro momento. Inclusive, tem aula no TEC sobre isso. Basta olhar a aula sobre o concurso de pessoas que você vai me ver explicando sobre isso. O bom do TEC é isso, pessoal. Porque o bom do TEC, a gente vai gravando aula, a gente faz referência às aulas que nós já gravamos. Você tem um curso de direito penal aqui, velho, completo. Pô, velho, tudo. Tá que é maravilhoso. Vambora, galera. Vambora trabalhar. Vambora que a gente vai chegar na aprovação. Vamos nessa. Vamos fazer aquela análise doutrinária que você já conhece. Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa. Por quê? Porque nós não exigimos uma qualidade específica do agente. Para tanto, sujeito passivo, quem é? Uma pessoa menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Objeto jurídico, vamos lá, galera. Dignidade sexual. Bem jurídico envolvido, dignidade sexual. Objeto material. Objeto material, galera, a que ou a quem recai essa conduta? Recai exatamente sobre a vítima menor de 14 anos. Elemento objetivo. Vamos analisar o tipo, galera. Induzir. O que é induzir? Induzir, pessoal, nada mais é do que você empurrar a pessoa para o ato, é você estimular que a pessoa realize aquele ato, né? Alguém, seja menino ou menina, menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia. Toda vez que você pensar em lascívia, pessoal, pense em uma tara sexual. Pronto. O legislador não ia escrever tara sexual, escreveu lascívia. Mas você entenda, lascívia é tara sexual. Tá? De uma terceira pessoa. Lembrando que, se for para satisfazer a lascívia própria, qual crime, Levi? Lascívia própria com menor de 14 anos, o crime estupro de vulnerável. Elemento subjetivo, Levi, qual é? É o dolo, né, pessoal? É o dolo. Sem dúvidas, é o dolo, tá? Classificação. Vamos para a nossa classificação doutrinária? Vamos nessa? Trata-se de um crime comum, por quê? Porque não exigimos uma qualidade específica do agente para os fins de sua prática. Trata-se de um crime, aqui não está, pessoal, mas trata-se de um crime material. Deve ter sido um erro de digitação aqui, pessoal, até perdão por isso, mas te chama atenção. Trata-se de um crime material, por quê? Porque sua consumação depende efetivamente da satisfação da lascívia do outro. Trata-se de um crime de forma livre. Por quê? Porque não exige uma forma específica prevista em lei. Trata-se de um crime comissivo. Por quê? Porque exige que você saia da sua inércia para os fins de praticá-lo. Trata-se de um crime instantâneo, ou seja, a sua consumação não se prolonga no tempo. Trata-se de um crime unissubjetivo, um único sujeito pratica esse crime, não se exigindo concurso de pessoas. E um crime plurissubsistente, já sabe, vários atos, plurissubsistente, vários atos. Admite fracionamento do intercrimes e, portanto, admite tentativa. Fechado, minha galera? Beleza? Esse é o crime de corrupção de menores. Vamos para o próximo, pessoal. Olha só. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Observe bem. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzir esse alguém menor de 14 anos a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outra. O que caracteriza esse crime aqui? Caracteriza esse crime você praticar um ato sexual na presença de alguém menor de 14 anos ou estimular esse alguém menor de 14 anos a presenciar a conjunção carnal ou ato libidinoso de outra pessoa. Qual é o ponto aqui que a gente precisa reforçar? Nesse crime, pessoal, não existe prática de ato libidinoso com o menor. O menor de 14 anos não pratica ato libidinoso com ninguém. Ponto. O que você faz aqui? Você faz basicamente o seguinte, olha, eu quero que uma pessoa menor de 14 anos me assista a praticar sexo com uma pessoa. O crime é esse. Ou ainda, estimular para que esse menor de 14 anos assista o sexo praticado por outra pessoa. Levi, estimular um menor de 14 anos a assistir um filme pornográfico configura esse crime? Não. Presença. Presença. Presenciar. Tá? Então, pessoal, observe que a diferença para o crime anterior é que no crime anterior você induz a pessoa a praticar com outra.
para o fim de satisfazer a lascívia do outro. Aqui, você tão somente ou pratica ou ainda induz a presenciar. Pratica na presença ou induz a presenciar ato libidinoso por outra pessoa. Então, pessoal, esse é o ponto que muita gente me pergunta, Levi, vem cá, e se um casal está praticando um ato sexual e o filho do casal adentra naquele momento? Eu tenho certeza que deve ser um momento desesperador. Sem dúvidas, é um momento desesperador, né? Então, qualquer pessoa que nesse exato momento está pensando junto comigo aqui, se você tem filhos, você sabe que isso é desesperador. Então, meu amigo, naquele exato momento ali, tudo para, até que você resolva a situação. Então, é mais um crime que eu fico me perguntando, gente, não faz o menor sentido, mas vamos lá, se está previsto no Código Penal, é porque existe um fato social que ensejou isso. Beleza? Deu para compreender, galera, como é que vai funcionar esse crime? Belezinha? Pronto. Então vamos lá, vamos fazer a nossa análise doutrinária, vamos nessa. Sujeito ativo, Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não vamos exigir uma qualidade específica do agente para essa finalidade. Sujeito passivo. O que é o sujeito passivo? A pessoa menor de 14 anos. Objeto jurídico. Qual é o bem jurídico envolvido, Levi? Dignidade sexual. Objeto material. A que ou a quem recai essa conduta? Essa conduta recai sobre a vítima menor de 14 anos. Elemento objetivo. Vamos analisar o tipo? Praticar nada mais é do que fazer sexo ou qualquer outro ato libidinoso na presença de alguém menor de 14 anos. Pronto, é isso. É isso. Simples assim, tá? Ou induzir essa pessoa a presenciar o ato sexual a fim de satisfazer lascívia própria ou de terceiro. Essa é a ideia do tipo que aqui nós estamos estudando, tá? Elemento subjetivo, pessoal, é o dolo. Conduta dolosa, né? Vamos para a classificação doutrinária. Trata-se de um crime comum, você já sabe, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não existe uma qualidade específica do agente. Trata-se de um crime formal, por quê? Porque não exige a ocorrência do resultado naturalístico para os fins de sua consumação, tá? Basta que você efetivamente, pessoal, principalmente nesse ponto aqui, ó, principalmente nesse ponto aqui de induzir a presenciar, você induz a presenciar, independentemente de ter presenciado ou não, o crime já está consumado, tá? Praticar na presença de alguém menor de 14 anos, independentemente desse alguém de 14 anos, menor de 14 anos, ter visto ou não, o crime já está consumado. Trata-se de crime de forma livre, por quê? Porque a lei não impõe uma forma dele ser praticado. Trata-se de um crime comissivo, por quê, Levi? Porque exige-se que o agente saia da sua inércia para o fim de praticá-lo. Trata-se de um crime instantâneo, por quê, Levi? Porque a consumação não se prolonga no tempo, uma vez praticado, seus efeitos se exaurem. Unissubjetivo, você já sabe, falei aqui 1000 vezes, ora, é o crime praticado por um único sujeito, não se exige o concurso de pessoas para os fins de sua configuração. E o crime plurissubsistente, vários atos, admite fracionamento do iter e, portanto, admite tentativa. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Ficou com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, porque esse assunto é muito importante, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui na realidade não é nem esse nome aqui, tá, pessoal? Aqui nada mais é do que favorecimento sexual de criança ou adolescente. Aqui o nome tá errado, viu, pessoal? Me perdoem porque aqui deve ter sido um erro, mas aí você já faz o conserto nas suas anotações. Perdoem esse professor, mas cansado elaborando aula, às vezes a gente deixa passar uma coisa ou outra. Mas vamos lá, pessoal. 218B, crime importantíssimo de você entender. Porque aqui vai ser algo que a gente não viu até agora, porque a gente fala de exploração sexual. Bora lá? Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Alguém menor de 18
ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou ainda facilitar essa prática, impedir ou dificultar que a pessoa abandone. Reclusão de 4 a 10 anos. Então aqui o raciocínio é simples, ó pessoal. Aqui nós temos uma pessoa que irá, submeter, induzir, atrair ou facilitar a prática de prostituição ou qualquer outra exploração sexual, como turismo sexual, por exemplo. De quem, Levi? Lembra que é crime contra vulneráveis? Menor de 18 anos. Ou ainda, pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não possui o quê? Não possui discernimento. Pronto, essa é a base, tá? Submeter, induzir, atrair ou facilitar a prática de prostituição ou exploração sexual de pessoa menor de 18 anos ou ainda pessoa que por razão de enfermidade ou deficiência mental não possui discernimento ou seja, aqui é para a pessoa entrar ou impedir ou dificultar a saída da prostituição ou exploração sexual. Então aqui, pessoal, nós teremos um crime a dupla face, como eu gosto de chamar. Por quê? Porque é um crime que vai punir aquele que faz a pessoa entrar e vai punir também a pessoa que quer sair e não consegue. Beleza? Essa é a ideia, eu acho que assim no quadro fica mais fácil você enxergar, tá? Vamos lá, galera? Sujeito ativo. Levi, quem que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa, ou seja, nós não iremos exigir uma qualidade específica do agente para os fins de sua prática. Sujeito passivo, quem que pode ser vítima desse crime? Olha só, pessoal, as vítimas desse crime são pessoa menor de 18 anos ou pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não possui o necessário discernimento para o ato. Objeto jurídico, gente, qual é o bem jurídico envolvido? Dignidade sexual. Objeto material, a que ou a quem recai a conduta? Recai sobre essa vítima, né? Quem é essa vítima? A pessoa menor de 14 anos ou pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem condição de discernir. Elemento objetivo, vamos analisar o tipo? Agora a gente vai achar coisa aqui. Vamos nessa? Submeter. Levi, vou até colocar de outra corzinha aqui para você ir acompanhando o raciocínio. Olha só. Submeter. Levi, o que é submeter? Basicamente é você obrigar alguém, né? Submeter é você impor que a pessoa se prostitua. Induzir é você estimular, né? É você estimular. É você fazer com que a pessoa se sinta estimulada aí. Atrair é você contar as vantagens. Rapaz, você vai ganhar isso e aquilo. Facilitar, ou seja, você que de qualquer modo que pudesse de jeito A ou de jeito B, presta atenção, de jeito A ou de jeito B, facilitar o que está acontecendo, você faz isso, é muito comum, inclusive por autoridades, né, pessoal? Autoridades públicas que fazem isso, né? Para que a pessoa entre nesse mundo. O que você vai impedir? Ou que você dificulte a saída da pessoa através de qualquer modo, tá? Então, é essa linha que eu queria trazer para você, uma série de condutas. Elemento subjetivo. Bom, galera, também é o dolo. Sem dúvidas é o dolo, tá?
Trata-se, pessoal, vamos para a classificação doutrinária, trata-se de um crime comum, tá? Por quê? Porque qualquer pessoa pode praticá-lo. Trata-se de um crime material. Por que, Levi? Por quê? Porque exige a ocorrência do resultado naturalístico para os fins de sua consumação. Portanto, a pessoa efetivamente deve adentrar na prostituição ou ser vítima de exploração sexual. Trata-se de um crime de forma livre, porque a lei não impõe uma forma de ser praticado. Um crime comissivo, porque exige que você saia da sua inércia para fins de praticar. Exige um comportamento ativo por parte do agente. Um crime instantâneo, por quê? Porque sua consumação não se prolonga no tempo. Crime subjetivo, um único sujeito pode praticar esse delito não se exigindo concurso de pessoas, e é um crime plurissubsistente, de modo que admite fracionamento do intercrimes e também admite tentativa. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Essa é só a primeira parte do crime, tá? Pra você ter noção de como isso aqui é importante. Essa é só a primeira parte do crime, tá? Ficou com alguma dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, para os fins de tirar a sua dúvida, tá? Vamos lá, pessoal. Finalidade econômica. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Sinceramente, pessoal, eu acho que isso aqui é chovendo molhado, porque eu não vejo sujeito induzir alguém a prostituição, a exploração sexual e não ter vantagem econômica com isso, né? Não faz o menor sentido, mas é o legislador, né? Eu tenho que falar aqui para você. Figuras equiparadas incorrem nas mesmas penas. Quem, Levi? Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18, maior de 14, na situação descrita no caput desse artigo. O que é que ele quer dizer? Eu estou punindo aqui o cliente. Meu amiguinho, ó, se você sabe que aquela pessoa é menor de 18 anos e está sendo vítima de exploração sexual e você pratica esse ato sexual com ela, se você é o cliente, você merece ser punido da mesma forma do que o rufião, né? O cafetão, por assim se dizer, né? Agora, qual é a manha, pessoal? Preste atenção, responde pelas mesmas penas se é menor de 18 ou maior de 14. E se for menor de 14, Levi, volta comigo. Se for menor de 14, o crime é estupro de vulnerável. Massa, esse é o raciocínio que eu quero de você. Segundo, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo é o dono do bar, que sabe o que acontece e deixa, porque o bar dele fica movimentado, né? Porque ele percebe que as pessoas chegam até esse bar. Eu tô falando dessa pessoa aí, tá? E o parágrafo 3º, pessoal, diz assim, ó: na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Belezinha, pessoal? Tranquilinho, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante você trabalhar e memorizar, certo? Vamos lá, pessoal, vamos para esse último crime desse bloco que a gente trabalha. Divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Observe que eu até toquei nisso daqui quando eu falei lá do crime do artigo 216b, da questão do registro de cena de nudez ou de sexo sem consentimento. Não foi isso que a gente viu lá? Foi isso. Aqui é mais do que isso. Aqui é você divulgar. Vamos lá? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio. Inclusive por meio de comunicação de massa, sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou qualquer outro registro audiovisual. De quê? Cena de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, essa parte aqui que é importante, cai muito em prova, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pronto. Aqueles vídeos que muitas pessoas recebem em aplicativo de mensagens que não têm ideia do que é e simplesmente repassam. Sim, todas essas pessoas elas podem ser responsabilizadas pelo artigo 218.6. Ah, Levi, é muito difícil de achar, eu concordo. Mas aqui eu tenho que pensar do ponto de vista material da coisa. A conduta dessas pessoas caracteriza esse tipo penal? Caracteriza. Se vai ser pego, se tem prova, isso é coisa de processo penal, gente. Mas aqui eu tenho que trazer a caracterização do crime para você. Tá? Então, é essa análise. Olha, basicamente o sujeito, né, sem o consentimento da vítima, divulgar as cenas de sexo, nudez e pornografia dessas pessoas. Belezinha? Pena reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Vamos lá, galera, fazer aquela análise doutrinária.
Sujeito ativo. Quem é que pode praticar esse crime, Levi? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, porque não exigimos uma qualidade específica do agente. Né? Sujeito passivo. Quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. Sem dúvidas, pessoal. Qualquer pessoa, tá? Objeto jurídico, Levi. Qual é o bem jurídico envolvido aqui? Sem dúvidas, a dignidade sexual. Objeto material. Bom, objeto material são as cenas, né? Que cenas de estupro de vulnerável, de sexo, nudez ou pornografia, tá? Elemento objetivo, pessoal. Olha, são muitíssimos verbos, né? São muitíssimos verbos, mas que todos eles a gente consegue tirar uma finalidade comum. Qual é? Propagar, pulverizar, difundir essas cenas. A ideia é exatamente essa, pessoal. A ideia é exatamente essa. Isso começa, preste atenção, isso começa lá no ano de 2012, quando criou-se o tipo de invasão de dispositivo informático. Cenas de nudez de uma determinada atriz passaram a ser divulgadas. Mas naquela época não existia esse crime, que é do ano de 2018. Agora, o que é que acontece? O sujeito recebe essas fotos e simplesmente pulveriza ela de qualquer forma. Tendo lucro, sem ter lucro, entregando de graça, não importa. Mas a partir do momento em que ele difunde, a partir do momento que ele propala, a partir do momento que ele pulveriza, caracteriza o crime 218C. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Elemento subjetivo. O dolo, né, gente? É o dolo, né? Conduta dolosa. Vamos lá? Classificação doutrinária, aquela que você já conhece. Trata-se de um crime comum. Por quê, pessoal? Porque nós não vamos exigir uma qualidade específica do agente para os fins de sua prática. Trata-se de um crime formal. Por quê? Porque não é necessária a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, independentemente da vítima se sentir ofendida ou não, o crime já está consumado. Crime de forma livre, por quê? Porque você pode praticar esse delito de qualquer forma, não exige uma forma vinculada trazida em lei. Crime comissivo, por que, Levi? Porque você precisa sair da sua inércia para o fim de sua prática, diferente do crime omissivo. Instantâneo ou permanente, porque instantâneo em determinadas condutas em que, a partir do momento que você pratica, seus efeitos não se prolongam no tempo. Agora, é possível também você ter um crime permanente, como, por exemplo, expor à venda. Expor à venda, galera. Ou seja, enquanto estiver ali exposto à venda, você vai estar trabalhando com uma hipótese de um crime permanente. Não é mesmo? Por exemplo, transmissão, ora, enquanto estiver ali transmitindo, meu amigo, vai haver crime. Então, a consumação, nesses casos, ela se prolonga no tempo. Unissubjetivo pode ser praticado por um único sujeito e plurissubsistente, já sabe, vou até puxar para cá, trata-se de um crime que admite a tentativa. Belezinha? Pessoal, deixa eu dar uma manha de prova para você que eu não falei no começo da aula, mas que eu me recordei aqui agora. Eu vou só voltar, porque é importante, tá, gente? É do crime de estupro de vulnerável. Pessoal, infelizmente, existem algumas hipóteses em que nós acabamos verificando que em um casal com filhos, né, um dos membros desse casal acaba praticando um ato libidinoso em face do filho. Então, por exemplo, uma determinada pessoa que se divorcia e arranja um namorado, ou seja, esse namorado é padrasto de uma adolescente. E esse adolescente passa a ser vítima de atos libidinosos por parte do seu padrasto. A mãe ou o pai sabe, vê, mas não faz nada. Nesses casos, a gente precisa se lembrar da aula que nós tivemos sobre garantidores. Os garantidores são aqueles que têm o dever de agir para impedir o resultado, ou seja, se uma mãe ou um pai sabe que o filho está sendo vítima de qualquer tipo de ato libidinoso, essa mãe ou esse pai tem um dever de agir para impedir o resultado ou que esse resultado se perpetue. Então, a mãe ou o pai que, na condição de garantidor, sabendo que o filho está sendo vítima de um crime sexual e se omite, entre aspas, por amor ao seu namorado ou namorada, responde como se estivesse praticando aquele mesmo crime.
Beleza? Essa era uma manha que eu deveria ter trazido para você na análise do crime de estupro de vulnerável, mas pela correria eu acabei deixando passar. Por quê? Porque isso cai em prova. Mas, de todo jeito, deu tempo de eu trazer para você. Beleza? Então vamos lá, galera. Ó, falamos de coisa pra caramba. E vamos chegar agora na parte das disposições gerais aplicáveis aos crimes contra a dignidade sexual. Tá? Aqui é rápido, mas isso ficar em prova é importante. Primeiro, todos os crimes que nós vimos aqui se procedem mediante ação penal pública incondicionada. A Levi já foi diferente? Já. O crime de estupro, por exemplo, era um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E hoje passou a ser de ação penal pública incondicionada. Portanto, todos os crimes que nós vimos até aqui são crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada. 2. As causas de aumento de pena, que elas são muito importantes, tá, pessoal? A pena é aumentada de que crime? Todos os crimes que nós vimos até agora. Todos. Todos até esse último. De 1/4, se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Sim. De metade, se o agente, ou seja, se quem pratica o crime é ascendente, ou seja, pai, mãe, avô, avó, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Cuidado sobre o empregador da vítima, porque lembre-se que o empregador tendo superioridade hierárquica, esse caso caracteriza assédio sexual. Minha pergunta, Levi, se o empregador pratica assédio sexual, também podemos falar nesse aumento de pena? Não, por quê? Por causa, do chamado princípio do ne bis in idem, cuidado com o bis in idem, ou seja, você não pode punir 2 vezes a pessoa pelo mesmo fato. Ou seja, se o fato dele ser empregador da vítima foi apto a caracterizar assédio sexual, você não pode usar dessa mesma informação para aumentar a pena da pessoa. Ou por qualquer título tiver autoridade sobre ela. Ok. 4. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes, observe, aqui nós estamos falando do chamado estupro coletivo. E para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, é o chamado estupro corretivo, tá? Corretivo. Atenção que isso cai em prova, viu, galera? Chamando logo a sua atenção porque isso aqui cai em prova. Belezinha? Tranquilinho? Já sabe, final de bloco é pra quê? Pra gente resolver questões, pra gente fixar. Se você nunca fez, eu vou passar a questão no quadro, você vai responder e depois você volta comigo para juntos tirarmos as suas dúvidas. Beleza? Vai lá, a primeira questão no quadro para você. Vamos nessa, galera? Sebrasp, Polícia Civil de Pernambuco, delegado de polícia do ano de 2024. Considere que João tenha induzido Maria, menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia de Paulo, seu irmão. Nesse caso, João praticou o crime de... Olha aqui, pessoal. O que é que você aprendeu comigo aqui? Induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem não é crime de estupro de vulnerável. É crime de corrupção de menores, mas a corrupção de menores do Código Penal e não a do ECA. Não dá para ser importunação sexual, porque não é crime subsidiário, né? E não envolve menor de 14 anos. Não dá para ser estupro de vulnerável, porque estupro de vulnerável seria para satisfazer a própria lascívia. Não é registro não autorizado da intimidade sexual, porque não se fala em registro aqui de nada. Não é satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, exatamente pelo fato de que não há que se falar em prática de ato libidinoso sexual na presença de menor de 14 anos, mas se trata de corrupção sexual de menores, lá do artigo 218 do Código Penal. Beleza? Primeira tá aí para você, vamos para a próxima? Beleza, galera? Vamos lá? FGV, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz substituto 2024. Bianca é acordada de madrugada por ruídos provenientes do quarto de sua filha de 12 anos de idade. Deslocando-se ao cômodo de onde provinham os ruídos, surpreende a menor tendo relações com o padrasto.
Após assistir o fato por alguns segundos sem tomar qualquer medida em relação ao que presenciava, a mãe retorna em sua cama. Diante do caso narrado, a correta afirma aqui, bem, estamos tratando aqui de uma filha de 12 anos de idade que, portanto, é vulnerável. Então, sem dúvidas, o padrasto pratica crime de estupro de vulnerável. Ponto. E ela, na realidade, presencia e não faz absolutamente nada. Então, aquela última dica que eu lhe dei, lembra que eu lhe disse que era importante? É importante mesmo porque cai em prova. Por quê, pessoal? Porque, na realidade, observe você que trata-se da prática de estupro de vulnerável por parte da mãe na condição de garantidora. É aquilo que nós chamamos, trata-se do crime comissivo por omissão, ou seja, trata-se de um crime que decorre da chamada omissão imprópria, galera, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Portanto, a mãe que não toma qualquer ação, a mãe por ter se omitido, responde como se tivesse praticado o crime. Então, não há que se falar em omissão de socorro. Certo? E aí, vamos lá. Deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável sem incidência de qualquer causa de aumento de pena. Errado. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Levi. Ela deve responder pelo fato de ser genitora, certo? Errado. O STJ tem entendimento, pessoal, no sentido de que se você utiliza da qualidade dela de ser mãe para caracterizar a omissão imprópria, você também não pode utilizar isso para caracterizar o aumento da pena. Então, pessoal, esse aumento de pena não será trazido em face dela ser genitora da vítima, mas será trazido em razão do concurso de pessoas. Gabarito, alternativa, letra C. Gabarito, alternativa, letra C. Belezinha, pessoal? Então aqui nós finalizamos mais uma aula para você. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Acabou a aula aqui, vai lá no Tec, resolve muita questão e estamos sempre à sua disposição. Ficou com alguma dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Valeu, pessoal. Deixando um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.